respeitoso aí as informações a serem passadas. Ao longo da apresentação, qualquer dúvida que estiver surgindo, podem estar enviando as perguntas via chat, que estarei respondendo aí, juntamente com o Felipe, que vai estar à disposição. A nossa apresentação não vai ser muito demorada, a gente vai se estender muito. O objetivo é fazer a apresentação bastante objetiva, bastante clara, mostrando aí essas soluções de armazenamento da Dell. E Brasiline, como Partner Prefer, estamos aí à disposição e levando essas informações aos clientes exatamente para, quando houver necessidade de investimento, fazer um investimento mais adequado dentro de uma estrutura correta, adequada para o ambiente de cada cliente, de cada data center. Então vamos... Felipe, você está ouvindo? Sim, estou aqui. Ok? Então, Felipe, fica à vontade aí, você pode estar iniciando a apresentação. Só para complementar aqui, se alguém tiver algum problema de áudio ou não estiver, por acaso, ouvindo já a apresentação, por favor, utilize o chat para informar. Tá, ok. Então eu vou iniciar a apresentação, ok? Vamos lá. Essa apresentação ela foi realizada pelo Antônio Júlio no evento da Dell Fluideira Fórum em 2012, que é um evento anual que a Dell realiza, no mundo, não só no Brasil, tá? Que a gente trata tecnologias que envolvem armazenamento de dados, convergência das soluções de infraestrutura de data centers e também conectividade, que são os pilares estratégicos da companhia. Tá? Antes de iniciar então, a apresentação, quero também reconhecer e parabenizar a Brasiline pela iniciativa de nos aproximarmos para discutir sobre esse tipo de assunto e também setar a expectativa de tempo, que é de aproximadamente 1 hora. Tá? Eu vou tentar ser o mais resumido possível durante a apresentação, mas essa é a expectativa. Tá? Então, como o Clério já tinha citado, sinta-se à vontade para poder realizar perguntas durante a apresentação através do chat. Tá? Meu nome é Felipe Quadros, sou especialista em produtos e o meu contato está disponível com o Clério para perguntas offline. Ok, então vamos lá. Quais são os impactos hoje que a TI ela tem para se tornar ineficiente ou lenta? Tá, na questão de progressão e desenvolvimento de negócios. Tá? Primeiro pilar de 3 seria a falha nos prazos. Tá? A falha nos prazos seria que a infraestrutura de TI hoje ela não consegue responder rápido o suficiente para as demandas dos nossos clientes. Isso acontece muito hoje porque as empresas elas projetam um budget de 20% para investimentos na TI, sabendo que para suportar um crescimento ou suportar a demanda do negócio, o budget não é condizente, ele teria que ser maior. Então, esse conflito entre o que eu preciso e o que eu vou ter que me adaptar é o que acaba trazendo falha nos prazos. Tá? Isso se dá também para o processo de implementação e escala na atualização de aplicações que tomam muito tempo e são muito complexas. Tá? Então, isso aí também onera a questão da falha dos prazos. Outro ponto também, iniciativas paralisadas. Tá? É o segundo pilar quando a gente fala de ineficiência da TI ou lentidão. Tá? Os investimentos de TI são insuficientes para entregar as necessidades mais críticas do negócio, que é o que eu havia citado anteriormente. Tá? E isso resulta em manutenção que toma muito do orçamento e infraestrutura que é subutilizada. O último pilar sobre os desafios da TI seria gerenciamento de trade-offs. Trade-offs é uma expressão que é utilizada como o ganha e perde. É o perde e ganha do dia a dia. Eu ganho aqui e perco ali. Esses são os trade-offs. Tá? Então, primeiro ponto que leva ao trade-off que precisa ser aceitado para trazer resiliência e performance para os aplicativos e serviços de TI. Ou seja, se eu não considerar esse perde e ganha, eu não vou conseguir conduzir a minha TI de uma forma otimizada. E isso ocorre devido a custos, porque custa muito dinheiro e leva muito tempo. Com base nesses desafios, a convergência ela acaba se tornando inevitável. Tá? E por que ela acaba se tornando inevitável? Porque ela
ela necessita de uma abordagem que toca toda a TI, todas as etapas da TI, que são a infraestrutura, o gerenciamento de operações, gerenciamento de aplicativo e gerenciamento de serviços. Tá? Na questão de infraestrutura, que corresponde diretamente à convergência total entre o físico ou o virtual, ou o e-virtual. Welcome to GoToWebinar, Web Events Made Easy. Ela já está em andamento, então a tendência é que os clientes realmente migrem, os negócios eles migrem para um ambiente virtualizado para que não tenham limites físicos de expansão, para que o seu negócio possa crescer de uma forma vertical, exponencial. Okay? Gerenciamento de operações, tá? que é uma outra parte da TI também. Tá? Seria o que a convergência traz para gerenciamento de operações? Seria capacitar as equipes para se tornar mais produtiva, reduzindo os custos operacionais, aumentando a capacidade de gerenciamento e a velocidade de aplicação ou prestação de serviço. Tá? Convergência traz esse benefício para gerenciamento de operações. Tá? Os benefícios atribuídos ao gerenciamento de aplicações seriam melhorar o desempenho do serviço e a disponibilidade das aplicações. Tá? Quem trabalha com virtualização hoje sabe, conhece desse benefício. Quem trabalha com virtualização de aplicativos ou apresentação de aplicativos também conhece desse benefício de gerenciamento de aplicações, que é poder entregar softwares, entregar recursos aos seus colaboradores que nem sempre são suportados por aqueles dispositivos que eles possuem. Tá? Então, é bem interessante essa tecnologia. Ela traz muito benefício para aplicações. Tá? E o gerenciamento também de serviço, que transforma o modo como os serviços de TI são entregues em nuvens privadas ou públicas. Tá? Que seria a próxima etapa da virtualização, que é poder interagir nuvem privada, nuvem pública, quando eu utilizo cada uma delas. Um ótimo exemplo é o Rock in Rio, o evento do Rock in Rio que se beneficiou da nuvem pública, tá? Uma vez que a nuvem privada não deu conta de poder armazenar o hosting das máquinas virtuais que hospedavam as aplicações de billing do evento. No momento que tu coloca isso na nuvem pública, você cresce infinitamente sobre uma estrutura totalmente virtualizada em geocluster, então tu não tem um domínio físico, somente virtual, e ele cresce conforme você demanda. Então, essa etapa nova de virtualização entre mundo privado e nuvem público, ela vai ser a nova era da virtualização. Okay? Com isso, com esses benefícios da convergência, os padrões de mercado eles estão mudando gradativamente, tá? E mudando para uma infraestrutura convergente, tá? Endereçando a agilidade e eficiência. Por exemplo, o Gartner ele citou, tá, em 2012, que 35% do valor total de servidores será convertido para sistemas integrados. Não significa somente virtualização, mas um ambiente consolidado de hardware, de infraestrutura de data center, de conectividade e networking, tá? E também a questão de aplicações. Tá? Aplicações e armazenamento. Tá? Por exemplo, o IDC em 2011 ele já estava citando que 10 infraestruturas convergentes em nuvens privadas vão dominar nos próximos 10 anos. Ou seja, seguindo a tendência de infraestrutura convergente. Tá? E a SG Labs, que é uma empresa de consultoria americana que executa análises sobre tecnologias específicas, tá? Ela informou agora em 2012 que 76% das companhias buscam plataformas de computação integrada. Tá? Ou seja, já começa a perceber uma direção da tecnologia seguindo uma jornada para a virtualização, para a infraestrutura convergente. Tá? E por que essas empresas elas já estão percebendo essa movimentação? Porque isso traz o menor custo por unidade computacional. Tá? Também permite uma implementação rápida para uma infraestrutura. Ele também permite a simplicidade e velocidade no gerenciamento. E, por último, o tempo de resposta menor para aplicações em nuvens.
que é um grande desafio hoje para a infraestrutura de TI. Tá? E quais são os fatores chaves que é visto como, quais são os fatores da convergência que são vistos como chave, que são importantes, tá? Isso aqui é uma pesquisa que foi feita pela ESG em 2011 e que mostra que 44% das pessoas, dos gestores de TI, eles informam que um gerenciamento fácil é necessário para uma estrutura de TI, que é importante para ele. Tá? Então, tu percebe que a grande maioria do volume a maior porcentagem das respostas, ela vem muito em direção a ser fácil de gerenciar. Outra parte também seria fácil desenvolvimento, ou seja, desenvolvimento mais rápido, implementação mais rápida. Tá? E por último, ter um custo total de propriedade, ou seja, convergência. Se nós olharmos o que hoje está disponível no mercado e atenuar com o que realmente os gerentes de TI eles precisam, a gente está falando de convergência. Tá? E qual seria o ponto de vista da Dell sobre convergência? Tá? A primeira parte seria simplificar as operações e ampliar a produtividade de TI. Tá? Com isso, a gente vai unificar e automatizar a gestão de TI, a gestão, no caso, sem comprometer o controle do nível de domínio em toda a infraestrutura física ou virtual. Tá? Outro ponto de vista dela. Escolha uma solução completa e infraestrutura integrada sem trade-offs. Tá? Nós estamos endereçando da seguinte maneira: a gente adota inovações completas de infraestrutura que se integram com as estruturas existentes. Tá? Um ótimo exemplo disso, por exemplo, seriam as tecnologias que não trazem herança, como, por exemplo, os armazenamentos baseados em Ecological Compellent, tá? Que ele permite que você cresça de forma modular, e gradativa, podendo reutilizar toda a infraestrutura já adquirida, evitando uma característica chamada herança. Então, as nossas soluções elas estão seguindo muito essa orientação, não ter herança, ou seja, eu não preciso comprar tudo de novo. Eu posso reciclar o que eu já tenho e reutilizá-las numa tecnologia inovadora, integrando-se a um ambiente já convergente para o futuro. Tá? Só um instante. Perfeito. Então, vamos lá. Outro ponto aqui, melhorar a confiabilidade com uma infraestrutura melhor. Tá? Então, seria, no ponto de vista da Dell, garantir o desempenho da infraestrutura, disponibilidade e qualidade. Tá? E maximizar também o valor com soluções pré-integradas. Tá? No ponto de vista da Dell, alavancar diferentes soluções em pacotes que se alinham com a necessidade específica. Tá? Ou seja, não adianta a gente generalizar soluções de TI, porque elas precisam ser adaptadas ao negócio do cliente. Então, a TI por TI, ela não pode ser simplesmente considerada como um ativo ou um passivo ela não pode ser considerada como um passivo da companhia. Ela tem que colaborar, ela tem que permitir que a empresa ela cresça e prospere e que se torne competitiva no mercado. Para isso, a gente precisa maximizar o valor das soluções que são pré-integradas com o nosso business. Okay? Por favor, me sinalizem se eu estou indo bastante rápido. Esses primeiros slides eles são bastante introdutórios no assunto. Tá? Eu vou investir bastante tempo nos próximos slides, onde vai aparecer características mais técnicas. Tá? Então, vamos lá. Qual seria a abordagem que a Dell está trazendo hoje sobre convergência de data centers? Tá? A primeira delas é que a gente está seguindo uma abordagem de gerenciamento unificada com todos os 10 maiores fabricantes hoje de convergência. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho o VMware. Tá? A Dell hoje ela tem um plugin chamado Dell Management Integrations for VMware e vCenter, VMware vCenter no caso, que permite que a infraestrutura em Blade ou em Rack, indiferente, ela possa se comunicar diretamente com o VMware, com o host, com o vCenter no caso.
E a partir disso você unifica a console de gerenciamento dentro do vCenter. Aí você pode ter controle do teu storage, tu pode ter controle da tua network, tu pode ter um sistema de deployment automatizado, entre outras características. Tá? Até aqui eu tenho a seguinte referência, que seria servidores, o storage, o ciclo de vida do gerenciamento e tarefas mais comuns. Tá? Eu posso dar eu posso até dar um testemunho pessoal na prática de como é que funciona essa ferramenta. Tá? Ela é muito interessante porque você consegue unificar tarefas diárias, como por exemplo, eu preciso disponibilizar uma área no meu storage. Para mim não ter que acessar o volume do meu para não precisar acessar o meu storage, criar um volume, disponibilizar no servidor de virtualização, essa ferramenta ela automatiza isso com poucos cliques. Então o que eu teria que fazer, o que me daria muito trabalho para executar, eu faria isso com tarefas automatizadas. Tá? Inclusive nós temos um vídeo comparativo no YouTube que mostra um deployment de um ambiente com o VMware puro e com a nossa ferramenta de integração. A diferença ela é bastante expressiva. Tá? A gente reduz mais da metade o número de etapas para poder executar a mesma tarefa. E o tempo também é bastante reduzido. Tá? Também com relação à integração de ferramentas de gerenciamento com o Microsoft. Tá? Hoje nós temos a integração com a suíte do System Center. Ela pode ser baixada pelo próprio site da Dell, que é o Management Pack, que se integra, no caso, com as tecnologias de storage e de network que nós temos hoje. Tá? Nós também temos, no caso de Blades, convergência em Blades, nós temos a CMC, que é a controladora de gerenciamento do chassi, tá? Que ela permite, no caso, atualizar múltiplos firmwares simultâneos dentro dos seus Blades e até mesmo no enclosure, e também permite clonar as configurações desse enclosure num grande array de enclosures. Tá? Então isso facilita muito a vida do administrador. Tá? E também a questão do gerenciador de repositório da Dell, que permite que você faça download e gerencie BIOS e firmware, os updates de BIOS e firmwares para diferentes elementos da infraestrutura. Isso aqui é bem interessante quando você já tem um ambiente complexo, com mais do que 5 servidores, e você percebe que atualizar um firmware de uma controladora ou atualizar uma BIOS já se torna um risco para sua companhia, porque você já tem um pouco de receio com relação a poder realizar esse tipo de tarefas. Então essas ferramentas aqui elas facilitam bastante. Facilitam bastante. Vamos lá. Então agora a gente vai tratar com maiores detalhes com relação à convergência de infraestrutura do data center inteiro para um formato Blade. Tá? Aqui eu vou dedicar bastante tempo e eu vou detalhar bem as soluções e sinto-se à vontade para abordar perguntas ou dúvidas no chat. Convergências em Blades da Dell. Tá? Por que fazer isso? Primeiro ponto, reduzir a complexidade. Tá? Primeiro porque é um acesso único ao chassi a partir de duas conexões de 40 GB. O que isso quer dizer? Tá? Que até então, os chassis dos Blades eles são dimensionados para ter de 3 ou 4 switches traseiros. Tá? E cada um desses canais de comunicação, eles vão se interligar a um tipo de rede. Pode ser a SAN, que é o Storage Area Network, ou seja, é a área de storage. Um fabric do switch ele pode se comunicar à rede, e o outro fabric pode se comunicar a algum outro local, um campus, uma rede campus, alguma outra coisa nesse sentido. Tá? E com isso você acaba tendo uma complexidade de gerenciamento. Tá? E também você acaba tendo uma oneração de custos, porque você tem que multiplicar o meu cenário e tu também tem que gerenciar isso tudo. É bastante complexo. Tá? Então, a partir de uma tecnologia convergente, você vai pegar todos esses fabrics de switch e você vai unificar apenas em um. E esse único fabric, esse único switch de comunicação do Blade, ele vai ter comunicação com storage, com rede, com qualquer outra coisa que precise.
a partir de uma única conexão, um único cabo de fibra que vai sair dele com uma largura de banda de 40 GB em direção ao destino. Tá? De que forma se faz isso? Tá? Hoje nós podemos entregar uma solução de blades com armazenamento em Ecologic dentro do próprio blade. Ou seja, eu não preciso sair para fora do blade para poder entregar uma solução de storage. Eu posso unificar minha solução de SAN dentro do próprio enclosure, se beneficiando da performance e de todos os recursos que eu tenho computacionais dentro do blade. Tá? E com isso eu posso utilizar a unificação da comunicação para conectar servidores externos dentro do blade para poder conversar com storage, ou até mesmo trafegar múltiplos tipos de pacotes. Tá? No caso, eu posso trafegar SCSI e posso trafegar LAN, que é o Local Area Network, dentro da mesma conexão. Então, a gente já permite isso através de duas conexões que podem ser 40 GB, pode ser 10 GB. Tá? Ou até mais comunicações, até mais conexões, depende muito da configuração do equipamento. Tá? Então lá. Outro ponto também que endereça a convergência em blades, tá? Seria a simplicidade sem compromisso. Tá? Implementar, configurar e atualizar servidores com até 44% menos tempo e administração em comparação com nossos concorrentes. Tá? Quem já teve blade sabe do que eu estou falando. Comprar um blade do concorrente vem com 80 peças para te poder montar dentro do enclosure, ou até mais. Tá? O blade da Dell ele é totalmente passivo, ele não demanda de peças complementares, periféricos adicionais. O enclosure já vem pronto, você só tem que encaixar as lâminas que são os servidores, nada mais. É uma implementação rápida, ela vem com sistemas totalmente automatizados e pré-construídos de fábrica, que já permitem a configuração do teu equipamento. Tá? Outro ponto também é a simplicidade na questão de gerenciamento. Ele possui duas controladoras do enclosure, ou seja, por exemplo, funções como ventilação interna do blade, questões de comunicação e associação de MAC address com o hardware, ou questões de eficiência energética são gerenciadas por essa controladora. Se essa controladora ela não é redundante, no momento que ela falha, o teu enclosure não vai parar, mas ele vai se descontrolar. Então ele pode funcionar com a ventilação, ela pode ser mais alta, mais baixa, ela pode ficar na rotação máxima durante muito tempo, a energia ela pode ser mal gerenciada e ela pode degradar a tua infraestrutura física. Tá? Então ter controladores redundantes é muito importante. E poder configurar isso com uma velocidade maior e de uma forma mais rápida e otimizada faz muita diferença. Por isso que nós temos esse diferencial no mercado. E nós fomos reconhecidos por isso no ano passado. Nós temos hoje o melhor blade do mercado. Tá? Isso foi, a gente tem esse reconhecimento aí feito por várias empresas do ramo de consultoria e foi publicado lá fora. Tá? Posteriormente eu devo compartilhar isso com vocês. Outro ponto também seria a escalabilidade fora do enclosure blade, ou seja, o blade ele não se limita somente ao que está dentro do chassi. Ele pode permite conectividade e integração com todos os recursos que estão fora, que envolvem o teu data center hoje. Tá? Alguns exemplos de produtos que compõem a família de convergência da Dell em blades por exemplo, a lâmina blade, que é o M420, a menor lâmina do mercado, ela tem 1/4 de altura, tá? Ela permite, o enclosure, ele suporta até 32 lâminas desse tipo, e não são lâminas simples, elas são monoprocessadas no caso, e elas permitem até 386 GB de RAM. Tá? Perfeito. Vamos lá. Outro ponto aqui também seria o storage. Tá? Nós temos agora um storage, que é o Ecologic. Ele permite ser agora integrado ao chassi, e aí ele tem diversas configurações. Tá? O mais importante aqui agora você pode você pode adquirir uma solução de data center dentro do box, ou seja, data center in a box, com toda a solução de virtualização, toda a solução de gerenciamento,
toda a solução de network e armazenamento integradas dentro de um único chassi. E isso pronto para a sua empresa, pronto para o seu business. Então, esse é o benefício de ter o Ecologic dentro do chassi. Tá? Outra característica também que faz parte do mundo convergente é a conectividade. Hoje nós temos o Force 10, que foi adquirido há aproximadamente um ano. Essa tecnologia está sendo integrada hoje com o nosso Blade. E o Switch Flex, que é o Force 10 MXL, ele garante uma largura de banda de 40 GB, tá, com o meio externo, e ele permite até 32 portas internas de comunicação, ou seja, todas elas no parâmetro de 10 gigabit. Isso tudo, ou seja, é tudo plug and play. Eu posso conectar meu MXL e eu posso ter conexões de base T, eu posso ter conexões de fibra, eu posso ter conexões de 40 GB, e eu posso estar integrando isso no meu ambiente como um todo. Tá? Outro ponto também que é importante sobre a questão de convergência é a questão de software de integração e gerenciamento. Tá? No caso aqui, nós temos tanto o Microsoft quanto o VMware, nós temos também as questões que envolvem o hardware, que é a CMC, e o gerenciamento de repositório, que é o que consegue garantir o ciclo de vida de todos os produtos. Manutenção do ciclo de vida de todos os produtos. Então, reduzir a complexidade e aumentar a densidade. Tá? Esse é um desafio hoje que nós temos. Tá? Se nós comparando com os concorrentes, tá, a nossa solução ela é 55% menos, ela possui menos espaço para configuração de storage. Tem um vídeo na internet, para quem gosta de buscar informações no YouTube, ou no próprio no Google, sua ferramenta de busca, procure pelo vídeo que compara a instalação do Ecologic com uma SAN de HP. Tá? Vocês vão ver que o nosso storage ele pode ser implementado em até 6 minutos, enquanto que o storage concorrente ele demanda de no mínimo 4 horas. Tá? Então, realmente, faz muita diferença. Tá? 40% maior performance de IOPS. Ou seja, a nossa tecnologia de Ecologic ela foi testada, existem várias publicações dentro do site da Microsoft, principalmente quando a gente fala de Exchange, que é o que demanda maior performance. Hoje nós temos os resultados do Ecologic, eles são superiores aos storage de mercados do mesmo nicho de storage. O Ecologic ele performa sem IOPS, enquanto que os concorrentes não passam da metade desse resultado, inclusive os concorrentes como IBM e HP. Tá? 40% suporta 48% mais usuários. Tá? No momento que eu tenho maior largura de banda, eu tenho maior capacidade de memória, quando eu tenho maior capacidade de processamento, eu permito maior processamento I/O por usuário. Então, eu permito uma capacidade maior de usuários para minha infraestrutura. Tá? 42% mais usuários por watt, ou por energia, no caso. Isso aqui é bastante importante hoje. Tá? Apesar de nós termos uma redução no custo energético no Brasil, ainda continua sendo uma preocupação na TI, porque hoje o hardware é barato. Empilhar hardware é um risco, porque você pode estar pagando barato e está custando muito caro para a tua eficiência energética. E até para suportar isso no futuro, com relação a todo o ciclo de gerenciamento de vida do produto. Então, ter menos infraestrutura e ela atuar de forma mais eficiente e ser muito mais escalonável faz muita diferença. E hoje o nosso enclosure, por exemplo, ele permite 42% mais usuários por watt, porque ele tem uma conectividade centralizada e unificada de energia que permite escalar até 32 servidores. Então faz muita diferença. Como eu já citei, nós somos os pioneiros na parte de ter lâminas com 4 de altura, tá? Para servidores Blades. 96% maior capacidade utilizável, ou seja, até dá para dar num overview, nesse slide, você já percebe que a quantidade de servidores que corresponde a um Blade. Então já dá para entender porque 96% maior capacidade utilizável. Tá? Questão de economia, 69% em espaço, 20% em serviço de garantia, porque é bem menos hardware, e 98% em cabeamento, ou seja, o que você demanda no caso
de 136 cabos, para te poder fazer a conectividade com a tua rede local, eu posso simplesmente utilizar 3 cabos do meu Blade, com conectividade para a minha rede, e eu consigo atender toda a minha demanda de banda de rede. Tá? Um bom exemplo também aqui é, enquanto que no Blade eu preciso de uma faixa de IP, de endereçamento IP, numa solução de um rack de 42 de altura, eu vou precisar de 29 faixas de IP. Tá? Então, vamos lá. Topologia das soluções de convergência. Tá? Então, o princípio disso seria, comunique-se com o armazenamento sem sair do chassi com comutação local. É como eu havia citado. Você vai ter 2 switches traseiros de comunicação com a rede, e essa comunicação ela também vai ser feita com o storage que está dentro do enclosure. Então, eu não preciso mais sair do meu enclosure Blade para buscar o storage na rede. Eu não preciso mais. Ele vai utilizar todo o backplane para poder transmitir a comunicação do storage com as lâminas. Tá? Num padrão de SAN, não um padrão DAS. Tá? Menos perdas com a SCSI em Fabric convergente com a SCSI DCB. Tá? Isso é muito importante. O que seria menos perdas com a SCSI? Primeiramente, eu consigo trazer muito próximo para uma performance e qualidade de serviço de um FCP, que é um Fiber Channel Protocol, tá? Porque eu tenho garantia de entrega do pacote, isso é muito importante para trazer confiabilidade e segurança para o meu cenário de storage. Tá? Em contrapartida, por eu estar usando o iSCSI DCB, eu também permito comunicação convergente entre 2 pontas, tá? Que é o segundo item, que é o end-to-end 10 gigabit, com todos os servidores com pelo menos 2 portas 10 gigabit. Tá? Através do DCB iSCSI, eu permito trafegar para a rede externa ao chassi a SCSI com storage e permito trafegar LAN para a minha rede local, através da mesma conexão. Isso é extremamente importante. O que eu demando de switch para SAN e de switch para a rede local, agora eu junto os dois num só. Escalabilidade da solução. Tá? Escalabilidade da solução. Então, primeiramente, para poder escalar a infraestrutura, você inicialmente precisa só adicionar outro chassi para poder suportar a tua demanda. Tá? No gráfico aqui, você já pode perceber isso. Eu tinha uma configuração anterior somente de um chassi. Eu tinha a configuração somente de um chassi, com tecnologia de comutação interna e comunicação convergente com o meio externo. E esse meio externo ele vem a se fundir através do meu switch core com outro chassi Blade. E o ambiente ele se torna convergente, virtualmente. Eu não preciso me atralar fisicamente aos recursos que eu tenho dentro do meu data center. E eu posso conduzir sim isso para uma nuvem. Tá? Então, ali mostra também com detalhes que o chassi ele vai se conectar com o switch MXL top de rack com a camada de agregação de 10 ou 40 gigabit Ethernet. Ou seja, eu posso usar conexões de 10 ou de 40 GB para chegar ao meu switch de core. Tá? De que forma a gente pode escalar a questão de armazenamento, numa infraestrutura convergente? Tá? Além de você ter o storage dentro do Blade, você pode, através de um uplink, que pode ser de 10 GB ou 40 GB, conectar-se a um switch SAN ou um switch core, que seja convergente também, e que permita o tráfego DCB-X, que seria o iSCSI TLV, que vai poder transmitir SAN e LAN ao mesmo tempo. Tá? E com isso você pode conectar a storages externas também, como outros tipos de Ecologic. Então vamos supor, se eu tenho um Ecologic 4000 dentro do meu Blade e eu quero me comunicar com um volume adicional de dados que está num storage Ecologic externo, eu posso fazer isso. Eu apenas preciso ter a comunicação direta ou indireta a esse storage, a partir de uma conexão a SCSI. Tá?
Então, os arrays do Blade eles também podem ser adicionados a grupos externos de Ecologic e a ferramenta de gerenciamento global a partir de Manicom Console. Tá? Se você entrar no Group Manager do Ecologic, você vai enxergar tanto o storage Ecologic, o storage Ecologic que está dentro do Blade, quanto que está o externo ao Blade. Gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Tá? Me respondam se, no chat se realmente é factível para vocês, faz parte do dia a dia a questão de convergência e se faz parte do dia a dia de vocês a questão de convergência. Tá? Acho que seria o mais importante, senão as respostas ficariam muito longas no chat. Tá, então, vamos seguindo aqui. Tá? Então, de que forma a gente tem que agir com relação à questão de convergência? Tá? Aqui também eu quero investir bastante tempo. Tá? A questão de que forma agir, tá, com convergência seria o seguinte. A convergência ela é uma jornada. Tá? É uma jornada do você hoje sair do mundo físico ou virtual para um ambiente totalmente convergente. Tá? Se você hoje não tem uma infraestrutura virtualizada, o primeiro passo é virtualizar a tua infraestrutura. Depois de virtualizar a tua infraestrutura, o próximo passo é convergir a infraestrutura para que ela se torne mais optimizada. Por que isso? Porque quando a gente fala de virtualização, ela simplesmente simplifica e abstrai o hardware físico. Tá? No momento que você no momento que você está convergindo, no momento que você está virtualizando a infraestrutura física, você já começa a enxergar dificuldades de gerenciamento de uma forma global, você já muda para um ambiente totalmente convergente. Tá? E esse ambiente convergente ele vai te trazer benefícios de gerenciamento, porque você vai enxergar rede, storage, unidades computacionais que são servidores, memória, processamento, tudo como uma única premissa, você vai enxergar isso como um objeto único. E quando você enxergar isso como um objeto único, você vai poder entregar isso sob demanda. E esse sob demanda é uma infraestrutura convergente. Tá? Que no momento que você precisar tarifar você vai precisar tarifar isso para a tua companhia, mostrando quanto custa a tecnologia, você já tem essa resposta. Tá? E que itens chaves nós devemos considerar para poder seguir essa jornada. Tá? O primeiro deles a gente precisa entender que elemento específico de convergência está ligado ao resultado mais amplo do negócio. É a agilidade, é a eficiência para o quê? Tá? Para poder justificar os seus investimentos. Porque simplesmente trazer a convergência, por ser uma tecnologia inovadora, é muito bom. Mas é como citei anteriormente, ela não pode se tornar um passivo. Ela tem que permitir que a empresa se torne competitiva, ela tem que fazer com que o capital intelectual humano que está produzindo informações dentro da companhia, ele cresça e que ele seja optimizado com isso. Então, tem que entender exatamente de que forma você vai poder ligar a convergência ao resultado mais amplo do negócio. Tá? Outro ponto também que deve ser considerado e que é importante para poder iniciar essa jornada de convergência, tá? Que é até que ponto o seu data center, que seria os servidores, o storage, a rede, virtualização e aplicação, afeta a organização e o processo ou mudança das pessoas. Tá? Existe vários bons exemplos aqui que a gente pode citar, tá? Mas, por exemplo, essa questão do Rock in Rio que eu acabei comentando com vocês, fez toda a diferença. A primeira edição do evento foi extremamente lenta. As pessoas não conseguiam entrar no site de bilhetagem para poder comprar seu ticket de entrada. Hoje, a ferramenta ela está virtualizada e convergente, tanto no nuvem pública quanto no nuvem privada. E aí você consegue ter a disponibilidade de recursos locais quando necessário, e quando você demanda de algo acima do que você tem hoje, você vai para uma nuvem pública. E para ter uma ideia, nesse evento hoje, quando a sobrecarga ela é muito intensa, ele vai para a nuvem pública e cresce on demand. Então, de que forma a gente consegue mudar os processos, de que forma isso afeta a organização? Em todos os parâmetros. Deixo de vender ticket, eu deixo de ganhar receita. A empresa ela fica bastante onerada e o evento não vai ser um sucesso como está sendo agora. Tá? E o que muda nas pessoas? Expectativa.
No momento que você traz uma percepção positiva para o teu cliente final, de ser performático, trazer uma boa aderência em questão de qualidade de serviço, você vai ter cada vez mais clientes. Tá? E quais são as suas exigências a longo prazo de infraestrutura? Por exemplo, máquinas físicas ou virtuais, nuvem privada, aplicações como um serviço. De que forma você está se planejando no conceito de TI? Tá? Então isso é bastante importante para poder também endereçar a convergência de data center em Blade. Tá? Porque se hoje você quer atuar em nuvem privada para ter o domínio dos dados, domínio de uma infraestrutura, ok. Eu vou precisar usar nuvem pública no futuro? Quem sabe? Mas eu preciso estar preparado para isso. Tá? Ou então, de repente, eu preciso entregar a minha infraestrutura como um serviço para um cliente. Então, a convergência ela cabe muito bem. Então, é muito importante definir bem as estratégias da TI para que você possa endereçar de forma otimizada a questão da convergência em Blades, em data center convergente. Ok? Por incrível que pareça, eu consegui abordar todos os assuntos da nossa apresentação, eu consegui atender a todos os objetivos que eu havia setado como expectativa, que seria a questão de convergência do data center, os motivadores, exemplos de topologia e também entender como chegar na questão de data center virtual, na versão de data center convergente. Tá? Agora eu abro o espaço para perguntas e respostas. Tá? Sinta-se à vontade. Clério, eu gostaria que você me colocasse no mute, e aí à medida que for surgindo as perguntas, eu vou respondendo e eu vou chamando vocês para a gente também interagir. Pode ser. Vamos aguardar aí as perguntas dos participantes. Mas não tem necessidade de botar no mute não, Felipe? A gente pode deixar ele aberto aí, as perguntas surgindo aqui eu vou te passando. Perfeito. Por favor. Tá? Como a gente terminou antes do prazo de 1 hora, então eu vou dedicar aqui 5 minutos. Tá? Eu entendo que pelo momento do Espírito Santo aí está chovendo, está bastante difícil, então eu não vou segurar por muito tempo a apresentação. Então eu vou dar mais 5 minutos para a gente poder aguardar por perguntas, para a gente poder interagir um pouco mais. Quem também, de repente, não quer enviar nenhuma pergunta agora aí pelo chat, pode também estar mandando para o e-mail. Eu estou colocando aí o e-mail do comercial, vocês podem estar enviando para ele aí, que aí os consultores da Ana Brasiline, eles encaminham isso aí para o Felipe Nadel. Ele pode estar respondendo. Também, se eles já conhecerem o assunto, eles vão estar respondendo aí prontamente. Ok, Felipe, eu acho que não tem nenhuma pergunta, mas a apresentação foi bastante clara aí. Acho que podemos estar encerrando então. Ok, perfeito. Agradeço a todos pela participação no nosso evento e sinta-se à vontade para entrar em contato conosco para conversar um pouco mais sobre essa tecnologia. Ela é importante, ela fará diferença agora nessa era virtual e contem conosco, contem com o nosso integrador Brasiline para atender a essa expectativa. Ok? Muito obrigado a todos. Obrigado, hein, Felipe. Queria agradecer a todos aí pela participação também. Novos webcasts são publicados no site da Brasiline, além de ser enviados e-mails. Esteja participando, que sempre é bastante proveitoso. Essa publicação, esse webcast vai ser publicado no nosso canal no YouTube. Quem desejar acessar lá pode estar assistindo posteriormente ou passando para alguém internamente na empresa. Quero agradecer a todos aí, tenham um ótimo dia. Vamos estar encerrando aí. Obrigado, Felipe. Um ótimo dia aí.